Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Vamos conhecer a história de mais 2 jovens que estão conosco no Força Jovem Universal, que tiveram suas vidas transformadas. Aliás, esse é o objetivo desse programa aqui, trazer para vocês histórias marcantes. Jovens que chegaram até a gente, às vezes com problemas, às vezes sem problema, mas também sem amigos, fazendo coisas que hoje eles se arrependem. Jovens que queriam desenvolver os seus talentos de uma forma positiva. Então a ideia é trazer aqui essas histórias para a gente poder ouvir um pouquinho deles, tá bom? Então faz o seguinte, não sai daí não, a gente já volta já já. Fica aqui com a gente. Aliás, se prepare para amanhã. Amanhã a gente vai ter o Dia do Amigo, nesse final de semana em todos os polos do Força Jovem Universal. É isso mesmo, o Dia do Amigo, onde você que já está conosco no FJU vai trazer um amigo, vai trazer uma amiga, vai trazer vários amigos para que eles possam também ser parte desse grande projeto. E você que não tem amigos, talvez você não tenha amigos de verdade, você seja rodeado de pessoas que não são verdadeiramente seus amigos. Então você vai encontrar amigos de verdade. Você precisava de um convite para vir? Então o convite está feito. Você vai ser o meu amigo convidado, tá bom? Por falar nisso, vamos ver o que a galera tá preparando para amanhã, para o nosso Encontro Jovem. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. E aí, pessoal, me chamo Ana Vitória e estou aqui com os meus amigos para convidar você para neste sábado, no Encontro Jovem, o Dia do Amigo, às 4 horas da tarde, marcar presença no Encontro Jovem. Estaremos presentes e esperamos por você, não é, pessoal? Isso mesmo! Meu nome é Luciana e eu estou aqui com os meus amigos da FJU e nós iremos estar presentes neste Encontro Jovem, o Dia do Amigo. Assim como um dia uma amiga me convidou e eu, que era cheia de complexos, depressiva, pude ser liberta, nós lhe convidamos para estar junto e misturado com a gente neste próximo Encontro Jovem, para conhecer o verdadeiro amigo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com meu amigo Felipe e ele estará presente comigo no próximo final de semana no Encontro Jovem do Dia do Amigo. Eu gostaria de deixar um convite especial para você também, que às vezes não tem amigos, tem andado solitário. Procure um polo da FJU mais próximo de você e vem com a gente. Vem! E aí, galera, eu tô aqui com o pessoal da FJU e nós queremos fazer um convite super especial para vocês estarem presentes no nosso Encontro Jovem. Então você não pode perder, vai ter muita coisa nesse fim de semana. Então, vem! E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com os meus amigos, o Kelvin e o Igor, e eles já estão mais que convidados para o próximo Encontro Jovem, o Dia do Amigo. E nós também queremos convidar você. Convide um amigo seu para estar presente junto com você no Encontro Jovem. E se você ainda não conhece a Força Jovem, então cola com a gente. De repente você não tem nenhum amigo, mas aqui na Força Jovem nós temos vários amigos aqui, várias pessoas que estão dispostas a te ajudar. Nós vamos te receber de braços abertos. Então cola com a gente. Fala, galera, meu nome é Andressa e eu faço parte da Catedral FJU de Alagoas. Eu estou aqui com as minhas convidadas que estarão comigo neste sábado, Dia do Amigo. Oi, meu nome é Sara e eu estou mais confirmada. Olá, meu nome é Rosiane, eu sou do Bloco Chapecó, da série do EFAP, e eu estou aqui com as minhas amigas Jenny e a Vi. E no dia 23, no próximo sábado, no Dia do Amigo, nós estaremos presentes no Encontro Jovem e convidamos você e os seus amigos para estar conosco. Como você se sente quando está com seus amigos? Gratidão, conexão, apoio, confiança, aceitação. Mas me diga, você é feliz de verdade? Por isso, eu te convido para um dia muito especial e vamos te apresentar um amigo
que estará com você em todos os momentos que você precisar. Participe nesse final de semana do Encontro FJU, o Dia do Amigo. Sábado às 4 horas da tarde. Avenida Celso Garcia, 499, Brás. Ou procure um polo da FJU mais próximo de você, acessando o site forçajovemuniversal.com. Venha e se torne um verdadeiro amigo que alguém precisa. Voltamos com a live FJU. Pois é, então não perde essa oportunidade, não, esteja com a gente, tá bom? Hoje eu tô aqui com o Júlio e com a Melissa, que vão compartilhar um pouquinho da história deles. E se você quiser entrar em contato conosco, você pode ficar à vontade para mandar um e-mail pra gente, o e-mail esse que tá aí na sua tela, o falaí@forçajovemuniversal.com, falaí@forçajovemuniversal.com, ou se você está precisando de uma ajuda imediata e quiser entrar em contato com a galera do Help, aquele pessoal que está de prontidão sempre para atender jovens que estão precisando de ajuda, de um socorro imediato, então manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aí na sua tela agora também, tá bom? Vamos conversar com eles então. Júlio e Melissa, tudo bem? Então, vou começar com você, Melissa. Você é de onde aqui de São Paulo? Bispo, eu sou aqui da Zona Leste e eu sou do Cidade Cameron. Nascida, criada aqui em São Paulo mesmo? Isso mesmo. Sempre aqui, nunca saí aqui E de São tá Paulo. no Força Jovem há quanto tempo? Eu tô no Força Jovem, Bispo, já tem 4 anos. 4 anos que eu tô firme. 4 anos. Isso. Mas você chegou na igreja 4 anos atrás, já era da igreja, se afastou, o que houve? Não, então, eu não conhecia a Universal, né? Mas quando eu era pequena, eu cheguei a ir em outra igreja, né? Eu ia com os meus pais, só que eles nunca foram muito firmes, assim. Eles falavam sobre Deus, mas eles não praticavam muito. Até porque a minha mãe, ela bebe, fuma, então sempre teve essa contradição ali. Então, assim, quando eu era Vocês iam à pequena... igreja evangélica, mas É. não era um bom exemplo em casa. E eu sempre fui uma criancinha bem teimosa, assim, então eu sempre fui muito curiosa. E eu lembro que eu via minha mãe falando sobre Deus, sobre o que é certo e o que é errado, mas eu também via ela fazendo coisas que eu achava que não eram tão certas. Então, quando eu fui crescendo, né, na minha adolescência, eu acabei parando de ir, porque eu comecei a ter alguns conflitos, né? Eu lembro que eu ficava me questionando muito, por exemplo, que eu não conseguia ser igual às outras meninas, então eu ficava me perguntando por que será que eu não consigo? De que jeito você não conseguia ser igual? Por exemplo, eu vi as meninas, por exemplo, elas buscavam de um jeito que eu olhava e falava assim, eu não consigo me sentir desse jeito, sabe? Eu não conseguia sentir, parecia que elas estavam sentindo algo que eu não estava. Então, eu comecei a ficar muito vazia. Eu até ia, porque elas me chamavam, mas eu não estava realmente preocupada em procurar a Deus ali. Então, foi quando eu falei assim, não vou mais, não estou conseguindo. E aí, eu acabei me fechando muito. E quando eu me fechei muito, eu comecei a me fechar nos problemas que eu tinha com a minha mãe, problemas que ela queria que eu fizesse coisas, por exemplo, ela queria que eu saísse mais, né? Porque eu parei de sair, eu realmente me fechei dentro de casa. E eu lembro que eu falava, não, eu não quero ir. E isso começou a ser uma briga dentro de casa. Então, eu lembro que eu ficava com dúvida, então eu acabei ficando muito triste. E quanto mais triste eu ficava, eu comecei a procurar formas de sentir felicidade, né? Que é uma felicidade passageira que eu tinha. Então, assim, eu lembro que na adolescência ali, eu comecei a ter amizades, né? Que eram do mundo. Amizades, assim, que tudo podia, né? Que era diferente do que eu conhecia na infância. E eu lembro que em um grupo de amizades que a gente tinha, nós tínhamos uma série que nós assistimos em comum. E nessa série, Bispo, eles faziam de tudo de errado, mas eles aparentavam ser felizes. E era isso que eu estava procurando. Então, eu comecei a imitar o que eu via. Então, por exemplo, eles saíam para beber, tinha alguns ali que usavam droga. E então, até se relacionar com pessoas do mesmo sexo, estava tudo ok. Porque a gente acreditava que aquilo ali estava certo. E aí, eu comecei a praticar as mesmas coisas. E eu lembro que quando eu estava já trabalhando, porque eu continuei na adolescência, eu comecei o meu primeiro emprego. E aí, eu já tinha meu dinheiro. E aí eu saía do serviço, eu já ia e gastava tudo com bebida. E ali a bebida, ela trazia em mim uma falsa força, uma coragem, porque como eu fiquei muito fechada em mim mesma e nos meus problemas, angústias, depressão, eu lembro que quando eu bebia eu ficava feliz, né? Eu não tinha problemas, eu conseguia conversar, conseguia brincar. E eu lembro que quando aquilo passava,
eu voltava a ser a mesma Melissa triste. Porque quando eu ficava sozinha no meu quarto, eu pensava em morte. Eu nunca consegui tentar o suicídio, mas eu pensava em formas que eu podia fazer. Eu pensava se a minha mãe ia ficar muito chateada. Então, eu sempre tive esse complexo muito grande dentro de mim. Quer dizer, isso começou com aquelas séries que eu estava assistindo. Foi. Começou com uma série e um grupo de amigos, né, que achavam que tudo podia. Quer dizer, a gente fica pensando, né? A gente está no jejum de Daniel agora. Sim, senhor. E o objetivo do jejum de Daniel é justamente se desligar dessas coisas. Sim, senhor. E tem gente que pensa que isso aí não influencia ninguém. Influencia. Mas te influenciou. Me influenciou. E não é só... Porque as pessoas que estavam ali atuando, né? Atores e atrizes que aparentemente estavam vivendo uma vida feliz, mas ali também com certeza tinha problema na série. Tinha. E vários problemas. Todos os personagens ali tinham problemas horríveis, né? Mas eu lembro que na minha cabeça eu falava assim, não, mas ele tá passando com os pais, assim, problemas horríveis, mas quando ele tá saindo ali, ele tá curtindo. Então eu tinha um problema, mas também achava que aquilo seria a solução do meu problema. Pois é. E o pior é que aquilo que você estava assistindo, era fruto da imaginação, dos pensamentos, das ideias de alguém. Sim. Né? Então, por detrás daquela série, tinha alguém que escrevia a série. Uma ou várias pessoas que pensam daquele jeito, que acham que tem que ser daquele jeito e colocam muitas vezes ali para fora aquilo que eles vivem, o que não conseguem viver, mas aí colocam nos personagens. Isso, exatamente. Justamente para influenciar as pessoas. Então, quer dizer, você estava bebendo da fonte daquela pessoa por detrás daquela série. Então, ela estava falando para você o seguinte, olha, fazendo isso aqui você vai ter alguns problemas, mas vai ser muito legal. Você vai curtir, tá liberado. Sim. Todos os jovens aqui nessa série fazem. Então, se eles fazem, significa que você também pode fazer. Né? Então, você estava bebendo daquela mente ali. Sim, senhor. Olha a importância do jejum de Daniel. Que quando a gente faz o jejum de Daniel, e a gente está fazendo isso agora, estamos na 2ª semana do jejum de Daniel, o objetivo é justamente esse. É que você venha fechar os seus ouvidos, os seus olhos, para aquilo que é inútil, que não vai te ajudar, que não vai acrescentar nada em você, e abrir os seus olhos, os seus ouvidos, para aquilo que vem de Deus, a mente de Deus, para que você possa se beneficiar daquilo que Deus tem para dar. Ela foi influenciada por isso. Cresceu numa igreja evangélica, aprendendo e tal, mas quando ela assistiu aquela série, aquilo ali foi estopim de várias coisas. Porque se os famosos fazem, por que eu não vou fazer? Ou melhor, deve ser certo fazer aquilo ali. Se eu vi aqueles adolescentes estavam aparentemente tão felizes, e eu ficava aqui no meu quarto triste, pensando em morrer, então eu também vou tentar fazer aquilo, porque vai trazer algum benefício para minha vida. Só que não. O que houve? Não, senhor, foi só ladeira, sabe, bispo? Então começou com isso, como o senhor falou, que foi o estopim, onde eu comecei a fazer. E aí quando eu comecei a trabalhar, que eu conheci pessoas ali, já não eram mais adolescentes, já eram adultos, que estavam trabalhando junto comigo e gastavam seu dinheiro com bebida também. Então, aquilo continuou na minha vida. Eu continuei a beber, continuei a fazer, só que estava me fazendo muito mal, cada vez mais. Só que isso ainda não foi o meu fundo do poço, sabe, bispo? Eu era muito teimosa. Eu era tão teimosa que eu achava que eu sabia de tudo. Por exemplo, se alguém falasse para mim, Mel, não faz isso porque não é certo. Mel, olha, Deus não ia gostar disso. Eu falava assim, por favor, eu já parava a pessoa porque eu sentia raiva de ser contrariada. Porque na minha cabeça eu criei uma teoria tão forte que eu sabia de tudo. Uhum. E aí foi onde começou, por exemplo, eu queria preencher o meu vazio. Quando a bebida já não estava mais, as pessoas, eu comecei a pesquisar sobre religião. Então eu lembro que eu pesquisava sobre outras coisas, não de Deus, só para ver se aquilo... Eu ia buscando de pouquinho em pouquinho, para ver o que ia me fazer mais feliz. E nada preenchia o meu vazio. Até que eu conheci uma jovem que era afastada. Ela nunca me falou sobre a igreja, sobre a Universal, mas a gente saía para beber juntas. Só que a irmã dela acabou trabalhando lá junto com a gente. E ela é obreira, né? A obreira Núbia. E foi aí que um dia a obreira ela me convidou para ir na casa delas, assim. Eu fui, né, num sábado.
E era aniversário de um primo nosso, de um primo delas, né? Eu acabei indo, conheci a família toda. E eu lembro que eu dormi lá e no domingo de manhã eles acordaram bem cedo, que o pai dela é o banheiro, a mãe dela. E aí eles Só sua amiga que não era. Né? Ela estava afastada, Bianca. E aí eu lembro que eu não entendi na hora, assim, eu vi todo mundo conversando feliz, ai, vamos. Aí eu lembro que eu perguntei se vocês estão indo para onde? Aí ela falou, não, de domingo tem reunião, a gente vai. E esse foi o primeiro contato que eu tive. Foi também? Foi, a Bia foi junto também. E esse foi o primeiro contato que eu tive com a igreja. Eu não sabia o que era um banheiro, eu nem sabia chamar o altar, sabe? Eu falava palco, porque eu tinha uma ignorância, mas eu achava que eu sabia. Mas... Você era orgulhosa? Era, bispo. E teimosa demais. Eu lembro que a Uberanúbia começou a cuidar de mim e foi muito difícil para ela, porque mesmo quando eu comecei aí, eu ainda questionava muito. Por exemplo, se ela me falasse assim, Mel, isso aqui não é tão legal, eu ficava, mas por que não é? Mas aí eu achava que eu lia e eu sabia. Eu falava, mas isso. Quer dizer, você achava que sabia tudo, então? Sabia tudo. E é interessante, tem gente que pensa assim, né? Talvez você pense assim, eu sei de tudo, eu conheço tudo. Você não conhece nada. Aliás, você pode até conhecer muita coisa, mas não tudo. Por exemplo, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faculdades. E ainda assim você não vai conhecer tudo. Você não vai conhecer tudo. Por exemplo, eu sou médico. Eu sou engenheiro. Tá bom. Então tá bom. Você sabe como é que é o processo para fazer isso daqui? Para fazer uma xícara? Você conhece a máquina? Você sabe como fazer? Você sabe como é que é a embalagem da água? Você sabe como é que funciona isso daqui? Você sabe fazer carpintaria? Você sabe tudo mesmo? Você pode saber muito de alguma coisa ou de algumas coisas, mas ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E, infelizmente, a maioria não conhece nada sobre o mundo espiritual. A maioria não conhece nada sobre o que acontece no mundo espiritual. E por isso sofrem tanto. Porque existem problemas físicos, mas existem problemas espirituais. Então, por exemplo, você cai no chão, se corta, não adianta você orar, você tem que ir lá e fechar aquela ferida, né? Talvez botar um band-aid, ou então você tem que tomar ponto, você tem que fazer alguma coisa. Não adianta você ficar orando, meu Deus, aqui tem um rombo aqui no meu braço, eu quero que saia. Não vai acontecer, a não ser que você esteja num lugar longe, que não tenha médico, não tem para onde você ir. Então, né, ali não é hora de você orar, é hora de você consertar aquele problema. Então, tem certos problemas que são físicos. Físicos. Não adianta, então eu não posso falar com Deus. Não é que você não possa falar com Deus, mas você pode resolver aquele problema. Agora, tem certas coisas, certas situações, certos problemas, que não vai ter um homem que vai poder te ajudar. Não vai ter um homem que vai poder te ajudar com o conhecimento humano. Não vai ter um médico, não vai ter um advogado, não vai ter um especialista, não vai ter ninguém. Ninguém. Porque aquele problema tem uma origem espiritual. É aí que entra Deus. É aí que entra a fé. É aí que entra a gente para ensinar você a vencer aquele problema. E aí o problema é que muitos são tão orgulhosos que dizem, eu sou um médico, eu sou um doutor, eu sou uma pessoa estudada. Quem sou eu para dar ouvido a essas pessoas aí? E continua sofrendo. Tem muito orgulhoso por aí. Sim, então você era orgulhosinha. Orgulhosíssima. E igual o senhor falou, o fundo... E eu vivia desse jeito e era terrível, mas ainda assim não era o fundo do poço. Porque eu falava, não, é isso a vida. Eu tenho momentos ruins e tem momentos que eu tô bem, tô feliz. Só que eu lembro que quando eu comecei a ir no Força Jovem, a Albeira que cuidava de mim, eu ia só porque eu comecei a ter amizade com elas. Mas ainda assim eu não tinha mudado. Agora, então você foi aquele primeiro domingo? Sim. Foi com elas. Fui. Gostou ou não? Não. Não gostou? Não. Então por que você começou a ir de volta? Eu lembro que eu contei os minutos para ir embora. E por que você não gostou? O que você achou diferente? O que foi? Foi porque eu não estava acostumada, eu nunca tinha visto. Mas, na verdade, eu lembro que eu olhei os obreiros e eu falei, nossa, aquilo chamou minha atenção. Eu achei diferente a postura que eles tinham. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Você viu alguma diferença na igreja que você ia antes ou não? Vi. Tinha diferença? Tinha diferença. As pessoas tinham uma postura diferente. Que onde eu era mais bagunçadinha, assim, e lá não. Mas o que me fez continuar foi que, assim, elas cuidaram de mim, sabe? A família dela, como se eu fosse, me adotaram. Exatamente, porque eu passei a frequentar a casa deles. E como eu tinha uma amizade muito forte com elas, a Uberanúbia começou a cuidar de mim, não me largou. Acho que a irmã ficou mais amiga
Amiga sua do que a outra. A Bia, ela era cuidada pela Obeira Renata, né? Então, a Bia começou a ir pro Força Jovem porque a Obeira Renata estava cuidando dela. E como a Bia era minha amiga, ela me fazia ir junto. Só que a minha mudança... Isso começou, Bispo, na pandemia. E aí teve aquele estopim da pandemia, né? E aí, a minha mudança, o meu fundo de poço veio quando, na pandemia, 3 pessoas da minha família vieram a falecer. E aí eu lembro que no dia que eu recebi o telefonema dizendo da morte da minha tia, eu lembro que eu não fiquei no quarto chorando. Lógico que eu senti muito, mas eu lembro que eu quis ir para a reunião. Então, assim, ali era uma quarta-feira. Eu lembro que eu fui para a reunião e eu lembro que ali foi a primeira vez que eu realmente consegui falar com Deus, porque eu sempre fui tão orgulhosa e naquele dia eu percebi que eu não era nada, eu não sabia nada, eu queria ajuda. E aí eu lembro que eu falei até para Deus que eu não amava Deus, porque eu não conhecia Ele. E eu lembro que eu falei para Deus, se o Senhor realmente existe, se o Senhor é bom, porque as meninas me diziam que aquela vida que eu tinha era toda errada. Eu falei, Deus, se realmente é isso, então eu quero aprender mais, sabe? Eu quero ser mais com o Senhor. E dali em diante, que foi realmente que eu fui me aquebentando e eu fui realmente deixando o meu achismo de lado, ouvindo o que estava sendo dito e fui obedecendo e fui seguindo. E aí sim começou a mudança na minha vida. O que mudou em você? Mudou a minha teimosia e o meu orgulho, Bispo. Porque eu lembro que eu tive que deixar isso de lado. Porque assim, se eu era um copinho cheio, né? E nada que chegava perto de mim eu queria. Eu falava, não é assim. E aí eu falei assim, não, realmente eu não sei de nada. E ali eu comecei realmente a buscar a Deus. Foi quando eu decidi que eu ia me batizar nas águas. Então, eu me batizei nas águas e aí eu comecei a buscar pelo Espírito Santo. Porque eu entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo dentro de mim, eu não ia permanecer. E eu estava cansada de viver aquela vida de mentira. Porque ali eu comecei a realmente, Bispo, a entender que não era bebida, não era amizade, não era namoro, não era nada disso que ia me preencher. Era só tendo Deus dentro de mim. Foi essa mudança de mentalidade que eu tive. Foi quando eu lembro que eu fiz o jejum de Daniel. E eu só recebi o batismo no último dia. Foi no último dia, na vigília do grupo jovem. E eu lembro que durante todos os dias que eu buscava Deus no jejum, eu ficava perguntando para Deus, Senhor é comigo? E eu lembro que uma coisa que eu ficava parada, assim, esperando que eu ia ouvir uma voz que ia confirmar isso, do além, ia abrir o teto e eu ia ouvir isso. Só que no último dia do jejum, eu lembro que o que eu fiz de diferente, Bispo, foi que eu não questionei a Deus. Eu lembro que eu realmente fui com todas as minhas forças, sabe, buscar e eu me despandi de tudo. Eu falei tudo que eu tinha de ruim, tudo que eu tinha de orgulho, que eu tinha de sentimento. E ali eu falei para Deus, Senhor, eu sou contigo. E eu vou ser contigo. Se não for hoje, eu vou continuar buscando até que seja. Foi ali que eu tive realmente a confirmação. Foi quando Deus falou comigo que realmente Ele sempre foi comigo e Ele é comigo. E ali foi que eu tive o meu batismo com o Espírito Santo. Faz quanto tempo isso? Tem 2 anos. 2 anos? É. Lembra qual foi o nome da vigília? Eu não lembro muito bem o nome, mas eu lembro que foi 5 da manhã, nos últimos momentos. Graças a Deus. Sim, e a gente senhor. sempre fala isso, né? Eu sempre começo a vigília dizendo o quê? Essa pode ser a sua vigília e mais uma vigília. Eu lembro disso. Aquela foi a sua. Foi a minha. E é isso que eu falo para os jovens hoje. Pelo menos os jovens da nossa igreja, eu falo assim, gente, você pode buscar no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Se você desistir, porque se eu tivesse desistido de ir naquela vigília naquele dia, talvez eu não teria conseguido, sabe? Mas persevera, continua, porque se você for sincero, né? Se você deixar de lado, igual eu fiz, deixar o seu achismo, o seu egoísmo, todas aquelas coisas que a gente carrega dentro de si, durante tanto tempo que a gente acha que sabe, você consegue chegar lá, sabe? Força Jovem te ajudou? Me ajudou demais, Bispo. E eu tive realmente amigas de verdade, né? Que me ensinaram, que tiveram toda a paciência do mundo comigo. A Albeira Núbia foi uma irmãzona. Eu falo pra ela assim que ela é uma irmã pra mim. Amiga de verdade. Né? Amiga mesmo, que cuidou de mim, que teve paciência. A Bia também. Hoje ela já é Albeira. Eu quero saber se nesse final de semana você vai levar algum amigo, alguma amiga. Ah, com certeza. Então, vai? Sim, com certeza? Legal. E hoje você faz o quê? Tá em qual projeto no Força Jovem? Eu faço parte do mídia. Do mídia? É. Por que o mídia? É porque eu sempre gostei de fotografia. E eu lembro que quando eu comecei, eu lembro que eu vi a Albeira Vanessa com a câmerazinha pra lá e pra cá. E eu tive curiosidade, falei, o que é aquilo? Aí eu comecei a entender o que era o projeto. E aí hoje eu ajudo também no design.
Pois é, então o projeto mídia é dessa galera que coloca a live aqui no ar, né? O pessoal que curte tirar foto, edição, o que mais? Fazer reportagem. Né? A gente chama que é a voz do FJU. Então, se você tem esse talento ou quer aprender, eles fazem também workshop para que você possa aprender também. Então, venha se unir ao projeto mídia, tá bom? Ou você trabalha, estuda, tá fazendo o quê? Eu estudo, faço faculdade de design. De design? Para ajudar mais ainda. Para ajudar mais ainda, porque eu já gostava. Então, quando eu comecei a entender e eu comecei a entrar mesmo nisso, eu falei assim, eu gosto de design, eu amo fazer isso, então é isso que eu vou estudar e eu vou arrebentar. Legal. Você participa do Força Jovem onde? Lá no Cidade Camel. Cidade Camel. Qual o dia do encontro jovem lá? Lá é de domingo. Domingo? Que horas? 3h30. E o endereço? É na rua Octávio Egídio Rogério, número 500. Octávio? Egídio Rogério, número 500. Então tá bom. Então, se você é da Cidade Camel e quer participar do Força Jovem também, encontrar com a Melissa, com a galera de lá, então fica aí a dica pra você. Tá bom? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ao intervalo assistir a história desse rapazinho, dessa criancinha. Olha só como é que essa criancinha mudou. Dá uma olhada. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Esse aqui é meu filho. Por causa dele, eu fui para a Igreja Universal. Porque ele nasceu com um problema de asma, ele tinha bronquite asmática e muita alergia. E eu fui para lá para buscar, para fazer corrente por ele, né? Então, ele foi curado da asma e ele foi apresentado também na Igreja Universal, porque eu queria que ele tivesse a proteção de Deus, né? Crescesse no caminho de Deus, porque eu já frequentava a Igreja Universal. E ele foi para a escolinha dominical, foi crescendo, um menino levando para a escolinha e tudo. Isso mudou quando ele tornou adolescente, né? Começou a sair, né? Ter as amizades com os jovens, e aí ele não queria mais. Então se envolveu com jovens de torcida organizada, né? Era bem coisa no futebol. Ele tinha uma camisa que era uma caveira, uma coisa, então para mim aquilo era terrível. O carro dele era escrito Bad Boy. Então por aí você pode imaginar como é que era, né? Chegava muito tarde em casa, era uma preocupação que eu tinha com ele. Tanto é que geralmente ele saía, né? Não sabia onde ele estava. E eu ficava orando até que ele chegasse. Às vezes chegava de madrugada, eu estava ajoelhada com a Bíblia e acabava dormindo com a Bíblia até esperando ele chegar. Teve um dia que ele chegou em casa num carro de polícia. Então, porque eu não aceitei ele indo por esse caminho, eu vi que ele estava indo no caminho errado, né? E aquilo me doía muito. Então, eu comecei a usar fé. E aí, todas as correntes, todos os propósitos de família, eu estava lá. Todos. Você pode imaginar tudo que tem de propósito na igreja, fazia. Levava roupa, levava sapato, fazia todos os votos, sempre ali, buscando por ele. A camisa dele eu levei para a igreja para orar, né, naquela camisa, porque eu não queria ver meu filho mais daquele jeito, sabe? E aí teve um dia que eu esqueci a camisa dele na igreja. Ele ficou bem alterado, achei até que ele ia me bater por causa de uma camisa, né, de torcida. Então eu fiz muitos votos por ele, muita oração, todos os votos contaram, né? Todos os votos, porque eu como obreira via as outras mães, né, trazendo os filhos, aconselhava e o meu filho não, né? Então isso me revoltava. Quer dizer, eu via aqueles jovens na igreja e ele não conseguia, né, levar o meu filho, que cresceu ali, foi apresentado. Então eu partia para a fé. Meu Deus, faz ele ser um homem de Deus, meu Pai. Andar nos teus caminhos, ser teu servo. É o que eu te peço, te suplico, te clamo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Depois dessa luta toda, aconteceu algo que foi de Deus. Nós fomos morar fora do país. E aí meus votos foram respondidos. Aí Deus abençoou
E aí tudo aquilo que eu busquei, toda a luta, toda. Ai, delicado, aí a luta valeu a pena. Aí a luta valeu a pena, né? Porque tá aqui, ó. Os votos cumpridos, né? Deus respondeu, teve... E nós fomos exatamente, mudamos daqui e foi para que se cumprisse, sabe? Esse propósito de Deus, que Deus tem um propósito na vida dele, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu. E a gente mudou para esse país e as circunstâncias lá mudaram, né? Porque ali não tinha amigo. Aliás, eu levei a minha namorada comigo, a Fernanda. Disse que só ia se ela fosse, né? Eu falei que só ia se ela fosse, e aliás, foi de Deus, porque ela que me ajudou também a mudar. Me converti. E valeram todos os votos, né? Eu lembro de muitas coisas que ela fez. Eu lembro das loucuras da fé também. Eu lembro de uma vez estar dormindo e ser acordado com uma trombeta ser tocado no meu ouvido. Eu lembro que você estava falando... Eu lembro que você estava falando da camisa, que eu fiquei com uma raiva. Quer dizer, quando eu botava a camisa, eu ficava endemoniado. Endemoniado mesmo. Tanto é que eu ficava com raiva quando eu não tinha aquela camisa ali. Quando eu vi que ela não estava ali, era um espírito maligno que fazia aquilo ali comigo. E eu agradeço porque, ainda que eu me desviei do caminho, muitas coisas eu não fiz. Não fiz exatamente por causa da palavra, da semente que tinha sido plantada, né? Eu não fazia coisas por causa do que eu tinha medo dela, medo do que ela ia fazer, medo do que meu pai ia fazer, mas eu tinha aquele certo temor, né? Certas coisas eu não faço, daqui eu não passo. E isso graças ao ensinamento que eu tive deles e principalmente a educação bíblica desde a escolinha e tal. Eu sou grato, eu sou um filho de um voto. Eu não imaginava que ele fosse um pastor, um bispo, mas... Nem eu. Nem você, mas naquela época não. Depois que a gente já estava fora e tudo, eu via que isso ia acontecer. Sabe? Deus já me mostrava que ele já tinha sido chamado ali, né? E não há honra maior para um pai, né? Não existe. Não existe honra maior que um filho, né? Na presença de Deus, um servo de Deus, né? Porque para mim ele é um servo de Deus. Isso é a maior recompensa por você lutar, sabe? A luta não é nada quando você vê o seu voto respondido. Então, qual é a mãe que não quer o filho na presença de Deus? Não existe. Não existe outro caminho melhor. Eu falar com Deus, olha, meu filho servindo ao Senhor, eu prefiro ele longe de mim, servindo ao Senhor, do que ele perto de mim, sem servir. E fiquei muito tempo longe, né? Ficou muito tempo longe, E provavelmente vou ficar... Não! Então, mas... Muito obrigado pelos votos, por todo o sacrifício que não foram feitos, que ainda são feitos, que eu tenho certeza que ainda ora pela gente. Claro, com certeza. Né? E se não fosse isso, com certeza eu estaria perdido. A Fernanda estaria perdida, a família estaria perdida. Então você tem sido esse pilar, né, da família através da fé. E não tem como agradecer isso em palavras. Com a ajuda do Espírito Santo, porque se não tiver o Espírito Santo, na verdade, as lutas são muito grandes. E eu posso dizer que eu sou filho do seu voto. Também. Voltamos com a live FJU. Pois é, a mudança aconteceu, vocês viram aí, eu sou filho de um voto, é isso mesmo. Se você tem a sua mãe lutando por você, seu pai lutando por você, então dê graças a Deus que tem alguém ali. Agora não deixa ficar lutando por muito tempo não, muda, tá bom?
Muda o seu jeito de ser, muda as suas atitudes e eu tenho certeza que você vai dar alegria para os seus pais, ok? Vamos lá, Júlio. E você, tudo bem? Você participa do Força Jovem onde? Itaim Paulista. Itaim Paulista. Aliás, qual o endereço lá, dia do Encontro Jovem, como é que é? Lá no Força Jovem, nos domingos, às 3 horas da tarde. Domingo, 3 horas, né? Endereço. A Avenida Marechal Tito, 4419. E aí, o que mudou em você, rapaz? Bispo, eu mudei totalmente. Hoje eu posso dizer que eu mudei totalmente. Eu cresci com a ausência da paternidade do meu pai. E isso me trouxe muitos traumas quando pequeno. Tanto que eu conheci meu pai bem depois que eu já tinha nascido. E tinha medo também com isso. Isso me trouxe mal. Por que ele separou da sua mãe? Sim, senhor bispo. Ele traiu minha mãe, né? Então eu cresci com aquilo, com aquele trauma, da traição do meu pai, do abandono do meu pai. Então eu cresci com uma mágoa dele. Com uma mágoa porque ele tinha abandonado a gente, deixou a gente passar fome, enfim. E isso me trouxe muitas dores, bispo. E aí a gente foi crescendo, viu um lar cheio de brigas, cheio de intrigas, né? Onde não tinha paz. E eu fui crescendo. Na minha adolescência, bispo, eu fui me envolvendo com amizades. Amizades do mundo, onde ele me falava de bebida, de cigarro, de maconha. E foi através dessas amizades, bispo, que eles me ofereceram a primeira bebida, né? E eu fui e experimentei. Experimentei a primeira bebida. Só que eu não parei por ali, né, bispo? Fui continuando, bebia. Aonde eu ia, bebia. Aí veio o cigarro. Eu comecei a fumar o cigarro. Aí veio a maconha, bispo. Então foi só aumentando os vícios. E aqueles vícios foram me trazendo mais e mais problemas, bispo. Porque eu não conseguia parar mais. Eu tinha já o problema da paternidade do meu pai, a mágoa e aqueles vícios. Então eu comecei a pegar coisas pequenas dentro de casa para poder já comprar um cigarro, ajudar na bebida. Então fui só agravando isso. E aí eu comecei a ter vários relacionamentos dentro da minha adolescência. Teve vários relacionamentos. Só que, bispo, teve um que quando a gente se apega à pessoa, bispo, para mim era a pessoa que eu ia casar, a pessoa da minha vida. Qual a idade você tinha? Bispo, eu tinha 13 anos. Tinha 13 anos, bispo. E achava que... Só que ali teve um relacionamento frustrado. E aí eu fiquei com uma mágoa. Tanto que aquela falta da paternidade do meu pai voltou. Então foi ali meu fundo de pulso. Eu comecei a ter depressão, síndrome do pânico. Eu não conseguia sair na rua. Eu tinha medo de sair na rua. Eu chorava a todo momento, eu pensava em me matar, eu pensava a todo momento, bispo, de tirar a minha própria vida. Eu ficava dentro de um quarto trancado, não tinha alegria para nada, eu não tinha esperança. Por causa daquele relacionamento? Bispo, foi por causa do relacionamento e também da falta da paternidade do meu pai, porque eu me sentia rejeitado. Para mim, ali ninguém me amava, ninguém gostava de mim, então aquilo me trouxe muitas dores, bispo. E eu ficava com aquela sensação de que não era nada para ninguém, que eu não importava para ninguém. E isso fui alimentando, bispo. Fui alimentando aquilo a ponto de não querer fazer mais nada. Eu não tinha alegria, bispo. Eu não tinha esperança de nada. Porque meu pai já tinha me rejeitado. As pessoas que eu gostava estavam distantes. As amizades que eu andava, bispo, só estavam ali para me dar bebida, cigarro. Ali não estava mais solucionando meus problemas. Então eu não sabia para onde fugir. Eu não tinha para onde correr. Então foi aí que eu fui e falei assim, eu vou tirar minha vida. Tentei algumas vezes, mas nunca consegui. Chegava no momento de tirar minha vida, vinha na minha cabeça, pulando na frente do carro. Mas chegava naquele momento, batia aquele medo. Como se fosse uma voz que falava assim, não faz isso, não faz aquilo. Então, bispo, eu fui, né, me entregando a coisas, a pessoas, para tentar esvaziar aquilo. Mas mesmo assim não continuava. Tentei até ir numa igreja evangélica, também não consegui, porque ali era diferente, bispo, eram diferentes. Então foi através de um convite, eu andava muito de skate, bispo. Andava muito de skate, para cima e para baixo. E aí um obreiro da Força Jovem me parou na rua e me fez um convite. Bispo, eu tinha um certo preconceito com a igreja, né? No meio da rodinha que eu andava,
falava muito mal da igreja. Que a igreja... Nunca tinha ido, mas falava que a igreja... Já tinha ido a alguma igreja? Nunca tinha ido à igreja? Bispo, eu só tinha ido na igreja evangélica, mas eu tinha um preconceito com a igreja universal. Porque a igreja falava que o bispo roubava, enfim, bispo, vários Mas outros... você nunca tinha ido? Não, senhor bispo, nunca tinha ido. E aí eu... Mas quem roubava em casa era você, não é? Sim, senhor bispo. E aí eu falava assim, a igreja roubava. A igreja vai roubar meu dinheiro. Eu não tinha nada, bispo. Eu não tinha nada. Vai roubar o que de mim? Mas eu tinha aquele preconceito. Quer dizer, o ladrão com medo de ser roubado. Sim, senhor bispo. Sim, senhor bispo. E aí, bispo, eu falei assim, eu não vou não. Aí o obreiro insistiu. Chegou no dia, bispo, eu até me arrumei. Eu falei, esse obreiro não vai vir mesmo? Vou ficar aqui. Fiquei lá na rua. Bispo, deu horário. Ele apareceu. Aí eu falei, agora? Aí eu fui, chamei mais um amigo meu para não ir sozinho, né, bispo? Aí a gente foi junto. Chegou lá, bispo. Foi tudo diferente. Eu vi aqueles jovens agitando. Cheguei lá com meio que vergonha e tal. Mas eu vi a alegria de verdade ali, bispo. Eu achei muito diferente do jeito que eles eram. Eu via a paz dentro deles, via a alegria dentro deles. Coisas que eu não tinha. Que me faltava. Mas aquilo ali me marcou, bispo. Eu cheguei na Força Jovem, Força Jovem era no sábado, 5 horas da tarde. Mas aquilo ali me marcou. Aquele momento ali me marcou. Estar ali com eles. Aí eles foram se aproximando de mim, foram me chamando para perto. Aí teve um que me chamou para domingo de manhã. Força Jovem era no sábado. Ele me chamou domingo de manhã, bispo. Ele foi na minha casa, me buscou. Eu cheguei no domingo de manhã, eu estranhei aquele lugar, porque todo mundo fechava o olho. E eu não estava acostumado com aquilo. Falava com Deus, eu não sabia falar com Deus, bispo. Para mim era novidade falar com Deus. Falava com a minha mãe, falava com fulano, falava com ciclano, mas nunca tinha falado com Deus. E ali começou o meu relacionamento com Deus. No próximo final de semana também voltei a ir na Força Jovem. E aí eu fui me aproximando. Aí chegou um momento, bispo, que o obreiro falou assim, eu lembro como se fosse hoje, bispo. Ele falou assim, você quer ser salvo? E eu queria ser salvo, bispo. Eu não sabia como, mas eu queria me salvar. Eu falei, eu quero me salvar. Como que eu faço, obreiro? Ele falou, se entrega. Se batiza nas águas. Então, eu falei, como que eu faço isso? E ele me explicou, bispo, que eu tinha que deixar tudo que era de errado, tudo. Então, eu fui, bispo, no outro dia, no domingo, abri mão da minha amizade, abri mão de tudo, bispo. Eu fui decidido. E minha família nunca foi da fé, bispo. Quando eu fui tomar essa decisão, todo mundo foi contra a minha decisão. Todo mundo foi contra, mas mesmo assim eu fui, bispo. Me decidi, me entreguei, me lancei. Me batizei nas águas. E dali, bispo, começou a minha vida a ser totalmente diferente. O vício que eu tinha, parecia que tinha sumido, bispo. A mágoa do meu pai, eu resolvi deixar. Aquela mágoa, o ódio do meu pai, que eu pensava em sumir com meu pai. Então, aquilo ali morreu nas águas, bispo. Eu decidi deixar ali. E aí começou a minha caminhada da fé. Me entregando. Aí, bispo, teve o jejum de Daniel. Eu me batizei nas águas em janeiro. E aí, no percorrer do ano, teve o jejum de Daniel. Não recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel, mas eu não desisti, bispo. Continuei perseverando, continuei buscando, me entregando, me lançando no altar. Igual a Melissa falou, bispo. Eu era um copinho cheio, bispo. Cheio de mim, cheio do meu ego, cheio do meu orgulho. Mas quando eu me entreguei, bispo, eu joguei aquela água ruim fora e me tornei vazio para Deus. Eu quis a presença de Deus. Então, foi numa caravana em 2014, bispo. E aí, eu vim decidido. Eu falei assim, hoje eu vou receber o Espírito Santo. A semana eu vim me preparando, bispo. Vim me consagrando. E eu vim preparado. E nessa caravana, aí eu recebi o Espírito Santo, bispo. Quanto tempo atrás foi isso? Bispo, faz 10 anos. O que mudou em você a partir dali, Ju? Bispo, a paz, eu não tinha paz. Comecei a ter paz. Eu não tinha alegria. Eu comecei a ter alegria. Tudo, bispo. Minha vida parecia que eu via cinza, bispo. E a minha vida começou a ter sentido. Eu sentia uma alegria enorme, bispo. Eu saí naquele dia do templo com vontade de falar de Jesus para todo mundo. A minha vida mudou, bispo. Totalmente, bispo.
o que faltava, bispo? Faltava tudo, né, bispo? Mas ali a minha vida foi totalmente diferente, totalmente. Era uma alegria, bispo, que, falar pro senhor, eu não sei explicar até hoje o que eu senti naquele momento, bispo. Foi algo muito forte. Força Jovem ajudou você? Sim, senhor, totalmente, bispo. A Força Jovem, bispo, eu falo para minha esposa, que me formou. Foi a Força Jovem que me formou, onde aprendi a dar os primeiros passos na fé, onde aprendi que Deus era o primeiro em tudo. Foi através da Força Jovem. Hoje você é casado, Sim, né? senhor, Casado há bispo. quanto tempo? 2 anos, bispo. 2 anos. É Sim. obreiro do Força Jovem. Sim, senhor. Ajuda outros jovens. Sim, senhor. E como é que é hoje estar na posição de poder ajudar outros jovens? Sendo que você chegou arrebentado. Sim, senhor. Como é que é? Bispo, hoje é gratificante, bispo, em poder estender a mão. Hoje é até engraçado, bispo, que hoje eu vejo casos igual quando eu cheguei. E hoje eu consigo ajudar aquelas pessoas que chegou da mesma forma que eu cheguei, bispo. Às vezes com mágoa do pai, a raiva da mãe, e eu consigo orientar, ajudar aquele jovem que está precisando. Às vezes precisa de uma palavra, bispo, e a gente está ali. É algo gratificante, bispo. Não tem valor nenhum do mundo que possa pagar em ajudar o próximo, bispo. É isso aí. Hoje você é amigo daqueles que precisam. Sim, senhor, bispo. Né? E por falar em amigo, como eu disse, amanhã a gente vai ter, nesse final de semana, vai ser o final de semana do amigo, né? Aqui no Templo de Salomão, a gente vai se reunir sábado, amanhã, às 16 horas, na Avenida Celso Garcia 499, aqui no Brás. Está vendo aí trechinhos do nosso encontro jovem, você é o nosso convidado, o pessoal vai trazer os amigos dele, você pode trazer seus amigos, vir com os seus amigos, não importa a sua religião, não importa a sua classe social, se você conhece um pouquinho sobre a palavra de Deus ou não tem problema nenhum. Você vai estar com uma galera muito, muito legal. Agora, se você também conhece jovens que estão passando por problemas, não é só para quem tem problema, não. Tá? Tem gente que pensa assim, não tenho problema, então é para você também. Mas se você conhece jovens que estão passando por algum problema nesse momento e precisam de ajuda, precisam de um socorro, então não custa nada você convidá-los. Olha só o que diz a palavra de Deus. Eu tenho batido nessa tecla aqui durante essa semana. Diz assim João 11:11. Assim falou e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus falou isso para os discípulos, para as pessoas que estavam lá, dizendo que Lázaro, amigo dele, isso aqui mostra que Lázaro era amigo de Jesus, que Lázaro tinha morrido. Todos sabiam que ele tinha morrido. Depois de alguns dias, quando Jesus chegou lá, as pessoas ficaram até com medo de Jesus mandar tirar a pedra do túmulo, porque ele já devia estar cheirando mal. Então ele tinha literalmente morrido. Mas aos olhos de Jesus, Jesus disse, ele dorme. O que quer dizer isso? Quer dizer que fisicamente era um caso perdido, mas espiritualmente não era. Tinha solução para aquilo ali. E Jesus, quando chegou lá, trouxe Lázaro para a vida novamente. Então talvez você seja esse jovem que esteja dormindo. O seu caso não é um caso impossível. A sua situação não é uma situação que não possa ser revertida. Talvez você esteja aí pensando em tirar a própria vida. Você se corta, você tem uma gilete aí no seu bolso, você guarda naquela gaveta, você sabe disso. Quem sabe você esteja se preparando para tomar remédio, você é viciado em drogas, na bebida, você pensa em se matar, você vai pegar um trem, você fica olhando para aquela linha do trem pensando em se jogar, você não pode passar num viaduto que você tem vontade de morrer. Talvez você até ore a Deus para ele levar a sua vida. Você não tem coragem de se matar, graças a Deus, você fica pensando assim, meu Deus, eu não tenho coragem de me matar, mas eu quero que o Senhor me leve. Porque você se considera um caso perdido, mas você não é. Ainda que aparentemente você esteja morto para essa vida, aos olhos espirituais você está só dormindo. Você vai despertar. A gente está aqui para te ajudar. Jesus foi lá e disse, tira a pedra. Mandou tirar a pedra. E mandou Lázaro sair daquele túmulo. E ele saiu com vida. Então você vai sair com vida, pode ter certeza disso. Duvido que você saia do encontro jovem
da mesma forma. Aliás, eu faço um desafio com você. Eu faço um desafio com você. Se você chegar e não acontecer nada, não se sentir bem, não tiver vontade de voltar, então não volta não tem problema não. Mas eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer aí dentro. Estou falando com você que está se sentindo morto. Morto para o amor, morto para a família, morto para a vida. Porque morto você não está. Você pode estar dormindo. E a gente vai te despertar. E se não é o seu caso, com certeza você conhece alguém assim. Você tem um amigo assim, aí no seu WhatsApp. Pega aí agora o seu telefone, dá uma olhadinha nos contatos do seu WhatsApp. Dá uma olhadinha e vai lembrando dessas pessoas, uma por uma. Lembra do último dia que você conversou com ela, conversou com ele? Lembra dos problemas que ele disse que estava passando? Talvez essa pessoa esteja tão calada, né? Fica sempre calada e você sabe que tem alguma coisa errada. Esse é o amigo, essa é a amiga que você vai convidar para estar com você também, além daqueles que estão bem, nesse grande encontro jovem, o Dia do Amigo. Como eu disse, amanhã, aqui do ladinho do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, 16 horas, você é o meu convidado, não só aqui, mas em todos os lugares onde nós temos o Força Jovem, que são mais de 130 países, isso vai estar acontecendo. Ou no sábado, ou no domingo. Cidade Campbell, você, né? Você é domingo, você está em Paulista. Sim, senhor. No domingo também. Sim, aqui no senhor. Templo é amanhã, às 16 horas. Tá bom? A gente vai ficando por aqui, então. Se você quiser entrar em contato conosco, tá aí o nosso WhatsApp do Projeto Help. Você precisa de falar com alguém agora, nesse momento. Não deixe para amanhã. A gente vai te ajudar. Tá bom? Ou se você preferir, você pode mandar um e-mail para mim. Fala aí, @forçajovemuniversal.com. Eu deixo você com mais depoimentos de jovens que estão se preparando para esse Dia do Amigo com os seus convidados. Tá ok? Júlio, Melissa, dá tchau para eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. É amanhã. Participe nesse final de semana do Encontro FJU, o Dia do Amigo. É amanhã, 4 horas da tarde. Avenida Celso Garcia, 499, Brás. Ou procure um polo da FJU mais próximo de você, acessando o site forçajovemuniversal.com. Venha e se torne um verdadeiro amigo que alguém precisa. E aí, pessoal, como vocês sabem, a FJU todo final de semana tem um tema diferente e mais que especial. Nesse final de semana acontecerá o Dia do Amigo. E é por isso que meu amigo Roberto aqui já está mais que convidado, não é mesmo? Com certeza, não vou perder por nada nesse mundo. E você é o nosso convidado mais que especial. Não perca também, hein? Fala galera, tudo bem? Eu sou a Janaíne, sou aqui do bloco de Chapecó de Santa Catarina. Eu estou aqui com a minha amiga Bianca e nós estaremos presentes dia 23 de março do Encontro Jovem, o Dia do Amigo. E você, vai estar? Meu nome é Camila, eu sou aqui do Bloco de Lages e eu estou aqui com as minhas amigas Gabi e Carol, que estarão presentes no próximo Encontro do Amigo. Oi pessoal, eu sou a Carol e eu estou aqui com a minha amiga Amanda e neste sábado estaremos juntas no Encontro Jovem, o Dia do Amigo, e estamos aqui também para te convidar. Aqui em Curitiba nós estaremos no Templo Maior, Rua João Negrão 1510 e queremos convidar você também. Procure um polo da FJU mais próximo, às 4 horas esperamos por você. Fala pessoal, meu nome é Kiri, eu faço parte da Força Jovem aqui de Pimentas e eu estou aqui com a Milena, que vai estar comigo no Encontro da Amizade, o Dia do Amigo. Então esteja você com a gente também e aproveite, porque esse dia vai ficar marcado ainda mais com nossos amigos. Sim. Fala galera, tudo bem? Olha só, eu estou aqui com meu amigo Eric e ele é presença confirmada e vai estar com a gente no Encontro Jovem, o grande dia, o Dia do Amigo. Mas peraí, você vai de quê? Vou de skate. Vai de skate? Então demorou. É amanhã. Participe nesse final de semana do Encontro FJU, o Dia do Amigo. É amanhã, 4 horas da tarde. Avenida Celso Garcia, 499, Brás. Ou procure um polo da FJU mais próximo de você, acessando o site forçajovemuniversal.com. Venha e se torne um verdadeiro amigo que alguém precisa.
Eu estou aqui com o Vitor, nós estamos na expectativa para o encontro jovem, o Dia do Amigo. O Vitor, que no passado ele esteve com a gente, né, ele chegou a se batizar, né, e por N motivos acabou se afastando, né, mas nunca foi esquecido, deixado para trás. Nós da Força Jovem, né, com todo o carinho e dedicação, estamos aqui, né, insistentemente, né, batendo na sua casa, conversando, atendendo. E para a glória de Deus, né, esse sábado ele estará com a gente, né, no encontro, o Dia do Amigo, porque o verdadeiro amigo é aquele que nos aproxima de Deus. E Vitor, qual que é a sua expectativa para esse encontro jovem? Um encontro legal, um encontro com Deus, né? Espero bastante desse encontro. Né, se firmar com Deus, amém. Voltar, mudar, né? Você que já conheceu a verdade, né? Que nem a palavra de Deus diz, né? Que há amigos mais chegados que irmãos, né? E como você já conheceu a verdade, né, é uma grande oportunidade para você voltar e ter esse encontro. Fala pessoal, meu nome é Lucas, estou aqui com meu amigo Flávio, já confirmado para o próximo encontro, Dia do Amigo. Mas antes disso eu quero falar um pouquinho de mim. Antes do Força Jovem eu era um jovem viciado, eu era um jovem que tinha diversas crises de ansiedade, mas pós o Força Jovem tudo mudou de dentro para fora. E consequentemente eu quero convidar você que está vendo esse vídeo e também o Flávio para que tudo comece a mudar. Tá confirmado, Flávio? Próximo encontro? Então já é. Tamo junto. Fala galerinha, eu estou aqui hoje com a Yasmin e com a Aninha e eu quero fazer um convite mega especial para elas, para o Dia do Amigo. Eu convido elas para estar nesse dia porque eu quero que elas tenham uma transformação de vida assim como eu tive. Porque antes do Força Jovem eu era uma pessoa completamente vazia. Eu procurava preencher esse vazio na minha alma com amizades lá fora, com relacionamentos, e nada disso dava certo. Até que um dia eu conheci o Força Jovem e através do Força Jovem eu conheci o Senhor Jesus e hoje minha vida é completamente diferente. E eu conto com vocês para estar aqui, né meninas? Sim! E aí pessoal, me chamo Ana Vitória e estou aqui com os meus amigos para convidar você para neste sábado, no Encontro Jovem, o Dia do Amigo, às 4 horas da tarde, marcar presença no Encontro Jovem. Estaremos presentes e esperamos por você, não é pessoal? Isso mesmo! É amanhã. Participe nesse final de semana do Encontro FJU, o Dia do Amigo. É amanhã, 4 horas da tarde. Avenida Celso Garcia, 499, Brás. Ou procure um polo da FJU mais próximo de você, acessando o site forçajovemuniversal.com. Venha e se torne um verdadeiro amigo que alguém precisa. Estamos mais juntos do que nunca.